Olá a todos, eu sou o professor Luciano Fernandes, do curso de Administração da Faculdade Dom Alberto. Sou administrador com especialização em marketing e mestrado em Política e Gestão da Educação. Bom, o assunto que vamos abordar será as 7 ferramentas da qualidade. É um assunto que sempre é tratado em exames, concursos, então, com certeza, novamente será tratado nesse ENAD 2015. Tá? E além do ENAD 2015, é um assunto pertinente, é um assunto, as ferramentas elas são aplicadas dentro das organizações, é uma metodologia utilizada para a solução de problemas, né? Então é de extrema relevância. Bem, então o assunto será as 7 ferramentas da qualidade, utilizadas em empresas de todos os segmentos. Tá? Para isso, vamos pensar num problema. Toda empresa possui problemas. Tá? Problemas devem ser transformados em metas que devem ser alcançadas para sua sobrevivência. Como podemos utilizar as ferramentas da qualidade para atingir e transcender as metas definidas? Bom, todos nós sabemos que as empresas elas não são perfeitas. Né? As empresas elas estão sempre buscando a excelência. Né? Para que ela possa buscar a excelência, ela utiliza-se de metodologias. Né? Metodologias que vão sendo aplicadas para que ocorra um processo de melhoria contínua. Né? Bom, uma das metodologias é a aplicação das 7 ferramentas da qualidade. Né? Quais são elas? Então, o conhecimento que nós vamos apropriar vamos ver o que é um fluxograma, o que é um diagrama de causa e efeito, lista de verificação, gráfico de Pareto, diagrama de dispersão, histograma e gráfico de controle. São as ferramentas utilizadas pelas empresas com o objetivo de melhorar os seus processos. Tá? Vamos iniciando então pela primeira. Os fluxogramas são representações gráficas apresentadas em uma sequência lógica para descrever as etapas de uma atividade de um processo. Para sua elaboração, são utilizados símbolos que indicam o tipo de tarefa a ser executada. O administrador, ele é muito visual, tá? Por isso que a gente vê muito gráfico, tabelas, né? Então, também, para descrever um processo, é interessante a gente utilizar o fluxograma, porque o fluxograma ele mostra, né, por meio de símbolos, que aí é necessário que vocês vejam qual os tipos de símbolo utilizados na empresa onde vocês atuam, né, onde vocês vão atuar, para daí analisar um processo, analisar uma sequência de atividades e ver qual é a característica daquela atividade para adotar o símbolo para aquela função. Né? Então, dentro de uma sequência de processos, se utiliza, então, se desenha, né, na verdade, uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades. Tá? Então, o fluxograma ele é utilizado para isso. Imaginamos, então, um processo. Tá? Um processo onde existe uma sequência de atividades onde foram analisados algumas situações, tá? Foi identificado algum problema. Tá? Dentro de um processo, então, foi identificado algum problema. Quando foi identificado algum problema, qual é a próxima ferramenta que é utilizada? A próxima ferramenta a ser utilizada é o diagrama de causa e efeito. Então, veja bem, nós começamos com uma análise de processo, utilizando-se o fluxograma, que é uma ferramenta, e dentro desse fluxograma, identificou-se um problema. Tá? Quando a gente identifica um problema, uma das ferramentas que pode ser utilizada, então, é o diagrama de causa e efeito. Processo, então, é um conjunto de causas que resulta em um efeito desejado, meta ou indesejado, problema. Tá? Então, a gente não utiliza o diagrama de causa e efeito somente para problemas negativos. O diagrama de causa e efeito também ele é utilizado para buscar atingir metas, né? Atingir desafios. Para conseguirmos analisar o efeito, uma das ferramentas utilizadas, então, como eu falei, o diagrama de causa e efeito. Esse diagrama, também chamado de diagrama de Ishikawa, ou espinha de peixe, é utilizado para mostrar a relação entre causas e efeito ou uma característica de qualidade e fatores. As causas principais podem ainda ser ramificadas em causas secundárias e ou terciárias. Vamos pensar o seguinte, um processo, tá? Quando se fala em processo, significa um setor,
uma área de uma empresa. Dentro dessa área existem processos. Tá? Quando a gente tem, então, um processo, nós temos resultados. Né? Um processo ele existe para gerar um resultado. Tá? Então, esse resultado, nós consideramos ele como um efeito. Tá? Um efeito de um conjunto de causas. Né? Então, o processo é um conjunto de causas, na qual gera um resultado, que é um efeito, uma meta, uma situação. Tá? Para nós analisarmos o restante, vamos ver uma situação. Tá? Vamos imaginar uma empresa que está tendo problemas, tá? E vamos colocar na prática. Imaginem que foi realizado uma reunião, tá? Foi analisado um processo por meio do fluxograma e esse problema foi reclamação de clientes, tá? Reclamações de clientes. Então o que o pessoal faz? O pessoal ele se reúne, tá? Em comitês da qualidade, pode ser pequenos grupos, né? Para resolver esse problema. E a ferramenta utilizada que nós estamos vendo é o diagrama de causa e efeito. Vamos supor que nessa reunião o grupo ele analisou a seguinte questão. Analisou 4 grandes grupos, tá? Que o diagrama de causa e efeito ele tem esses grupos, né? Que foi inicialmente formado pelo Ishikawa. Ishikawa foi o idealizador dessa ferramenta. E ele colocou como grandes grupos o meio ambiente, material, método e mão de obra. Ele expôs na época que normalmente os efeitos estão nesses grandes grupos. Não significa que a gente precise adotar sempre eles. Tá? Existem os 6 M's também, né, que envolve outros grupos, mas no nosso caso vamos adotar esses 4. Tá? Bom, a nossa equipe, né, na realização da reunião, levantou as seguintes situações. Bom, esses problemas relacionados a reclamações de clientes pode estar sendo causado por atrasos nos exames. Tá? Ou pode ser causado por barulhos, pode ser causado uma certa insatisfação em relação à limpeza. Né? Imagine aqui que nós estamos trabalhando em um hotel. Tá? Estamos trabalhando para solucionar problemas de reclamações relacionados a um hotel. Tá? Falta de atendimento, tá? Serviço de alimentação. Então foi levantado causas por esse grupo, utilizando uma técnica brainstorming, tá? Que não faz parte das ferramentas da qualidade das 7 ferramentas, mas é um outro método. Tá? Então nessa discussão, nessa reunião, foi colocado essas causas. Bom, identificadas essas causas, agora é necessário que haja a mensuração delas, tá? Porque foi levantado de forma qualitativa, foi exposto pelo grupo pelo conhecimento que eles possuem do negócio. Né? Mas agora, para a gente realmente identificar qual delas é a que está afetando com maior grau o efeito indesejado, que é reclamações de clientes, é necessário que a gente passe para uma outra ferramenta, que é a lista de verificação. Então, a lista de verificação serve para nós listarmos, né, aqueles problemas, aquelas causas que foram identificadas no diagrama de causa e efeito e, a partir desta lista, inicia-se um processo de pesquisa, investigação, busca de dados, ou seja, números. Né? Bom, vamos ver um exemplo, então, de lista de verificação. Vocês podem observar que aqui estão listados os problemas que foram identificados no diagrama de causa e efeito. Podemos ver ali que, após o levantamento dos dados, foram quantificadas as frequências. Né? Então, serviços de alimentação foram registrados 220 reclamações. Tá? Relacionado à falta de atendimento, foram 150. E assim, sucessivamente. Então, aqui nós temos uma lista onde foi organizada anteriormente, né? Com a busca de pesquisa após a reunião realizada, tendo como base o diagrama de causa e efeito, se fez um plano de ação, né? Onde foi dado a cada um a atribuição de buscar esses dados. Tá? Esses dados, então, foram tabulados e gerou essa tabela, na qual já foi colocado de forma organizada, né? De ordem decrescente. Então, aqui nós podemos perceber que temos a coluna da porcentagem e a coluna
do acumulado. Tá? Com base nessa lista de verificação, tá, a gente consegue daí partir para uma outra ferramenta, que se chama gráfico de Pareto. Gráfico de Pareto. Este método é utilizado para dividir um problema grande em vários problemas menores. Ele parte do princípio de Pareto, que defende que os problemas são causados por muitas causas triviais, ou seja, que contribuem pouco para a existência dos problemas, e os poucos vitais, que são os grandes responsáveis pelos problemas. Desta forma, separando-se os problemas em vitais e triviais, pode-se priorizar a ação corretiva. Então, é importante que seja entendido que o gráfico de Pareto ele serve para priorizar. Priorizar o problema, onde atacar primeiro. E ele é também construído com a lista de verificação. Então nós precisamos ter essa sequência. Vocês já viram a lógica? Vejam bem, começamos com a análise do fluxo das atividades, ou seja, o fluxograma. A partir do fluxograma identificou-se melhorias ou um problema. Tá? A partir dali a gente introduzimos o diagrama de causa e efeito. Né? E depois a lista de verificação, e a partir da lista de verificação constrói-se então um gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto então, com as informações que nós tínhamos visto anteriormente pela lista de verificação, gerou então resultados que podem ser visualizados. Tá? Olha só, o nosso serviço de alimentação, tá? Que tem então um maior número de reclamações. A falta de atendimento, que é o segundo que tem o maior número de reclamações. Tá? O que está dizendo esse gráfico? O que a gente consegue interpretar desse gráfico? Consegue interpretar que aproximadamente mais de 60%, vocês podem ver aqui na linha horizontal, tá? Em torno, mais de 70%, na verdade, ó, 60%, 80%, então ficou entre acima de 70%, tá? Das causas, tá? Que afetam, que dão um efeito indesejado, que é a reclamação dos clientes, estão ligadas a serviço de alimentação e falta de atendimento. As outras, elas representam pouco no cumulativo. Tá? Então, dessa forma, a gente sabe que nós temos que atacar os dois primeiros, que são os que deram mais resultado. Olhando assim, aparentemente a gente poderia tomarmos decisão logo na folha de verificação. Né? Vejam bem a folha de verificação. Claro, está aqui o serviço de alimentação, está aqui a falta, então essas aí. Não, mas imaginem que a gente tenha um conjunto mais considerado de quantidades de variáveis. Né? Vamos dizer que a gente tenha umas 100 variáveis. Né? Então fica um pouquinho mais complicado de quantificar. Tá? Então a gente utiliza essa forma aí para conseguirmos identificar qual a causa a atacar primeiro, tá? E também qual é o impacto dessa causa no efeito, que é o problema. Tá? Aqui conseguimos então identificar isso aí. Bom, uma outra ferramenta que nós vamos utilizar é o gráfico de dispersão, que é a quinta ferramenta. Tá? Então nós vimos o fluxograma, vimos o diagrama de causa e efeito, vimos a lista de verificação, vimos o diagrama de causa, o gráfico de Pareto e agora o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é o seguinte, o diagrama de dispersão, né, é uma técnica gráfica onde conseguimos avaliar a relação de duas variáveis, ou seja, se existe alteração de uma variável se alterarmos a outra. Vamos imaginar que em nosso problema referente ao serviço de alimentação, foi estabelecido um plano de ação no qual se decidiu pelo desenvolvimento da equipe responsável pelo serviço de alimentação. Vamos ver o resultado então. Foi feito o quê? Qual é a ideia aí? A ideia é que se optou em dar treinamentos para essa equipe. Tá? Então nós temos aqui uma primeira variável que é treinamento. A segunda variável é a quantidade de reclamações que estarão sendo avaliadas durante esse período. Né? Então, variável treinamento, variável quantidade de reclamações. Para isso aí nós temos então o gráfico de dispersão. Tá? Imaginamos que essa equipe, né, teve um plano, né, de treinamento trimestral. Tá? Então, no primeiro trimestre, foi realizado 30 horas de treinamento, no segundo trimestre 50, no terceiro trimestre 60 e assim foi indo. Então, horas de treinamento. Com as reuniões
utilizando-se o diagrama de causa e efeito e todo o processo que é o ciclo de melhoria contínua, inclusive é o ciclo do PDCA que a gente está utilizando, eles foram fazendo essas melhorias e foram avaliando os resultados. Sempre a cada ciclo, né, a cada ação, avaliou-se novamente, ou seja, buscou-se novamente os dados para ver se obteve resultado, né? Então a gente pode ver aqui que o número de reclamações foi reduzindo, né, de 180, 150, ou seja, duas variáveis que possuem uma relação. Aqui teve-se uma relação. Pode acontecer de não haver essa relação, né? Então vejam bem, construiu-se com base na informação da tabela, tá, o gráfico de dispersão. Vejam bem, aqui então a gente consegue visualizar que há uma relação, ou seja, quanto maior a quantidade de horas de treinamento, tá, existe uma queda das reclamações. Tá? Então, existe uma relação direta entre as duas variáveis. Essa relação direta foi constatada por meio da aplicação do gráfico de dispersão. Bom, nossa próxima ferramenta, então, vai ser o histograma. É a sexta ferramenta que a gente vai aplicar e vamos ver como é que ela funciona. O histograma é um instrumento que possibilita ao analista uma visualização global de um grande número de dados. Tá? O histograma é o seguinte, ele é muito semelhante ao gráfico de Pareto. Tá? Também é uma ferramenta que nos proporciona uma análise visual, onde a gente consegue observar a dimensão, né, do problema ou do resultado de uma meta. Vamos imaginar então uma lista de causas, de problemas, tá, registradas numa lista de verificação. Tá? Temos aqui uma tabela com 6 problemas. E esses 6 problemas, cada um deles tem a sua frequência aqui então. Tá? Frequência, o problema 1 teve 2 frequências, o 2, 6 frequências, o 3, 14 frequências e assim por diante. Então nós tivemos um total aí de 14 frequências, né, que resulta a esses problemas aí. Bom, construindo o histograma, a gente tem essa visualização. Tá? Temos uma visualização mostrando que o problema 4 ele é o maior, então a gente consegue ver a distribuição dele. O histograma ele é uma ferramenta que a gente consegue visualizar a distribuição e ver a dimensão de cada um dos problemas. A próxima ferramenta é o gráfico de controle. O gráfico de controle é uma ferramenta utilizada para avaliar a estabilidade do processo, distinguindo as variações devidas às causas assinaláveis ou especiais das variações casuais inerentes ao processo. As variações casuais repetem-se aleatoriamente dentro de limites previsíveis. As variações decorrentes de causas especiais necessitam de tratamento especial. É necessário, então, identificar, investigar e colocar sob controle alguns fatores que afetam o processo. Então, nós estamos falando aqui de causas assinaláveis e causas especiais. As causas especiais, então, elas exigem um pouco mais de análise, né? E para fazer essa análise, nós utilizamos então o gráfico de controle. Vamos ver como é que é a visualização do gráfico de controle. Aqui temos um exemplo, tá, onde temos uma carta de controle com medidas. Né? Aqui nós temos a média de 74, tá, que é a média dessa atividade, e as suas oscilações correspondente a cada uma das medidas. Tá? Vamos ver como se faz a análise, quais são os critérios que a gente tem que utilizar para fazer essa análise. Segundo as regras da norma ISO 8258 de 91, um processo encontra-se fora de controle estatístico quando se verifica uma das situações seguintes. Vejam bem, então fazendo as medições, quando um ponto qualquer estiver fora dos limites do centro, ou seja, da média, né, temos um problema. Tá? É isso que essa norma ela indica. Isso significa que a gente tem que tomar uma ação. Tá? Outra é quando 7 pontos consecutivos estiverem na mesma linha central, né? Acima ou abaixo da linha central. Aqui nós podemos ver 7 pontos que ela não fica alternando entre a média, ela fica constantemente acima do limite superior ou limite inferior. Também indica-se um problema. Tá?
Outra é quando nós temos 6 pontos consecutivos em sentido ascendente ou descendente, ou seja, também indica-se que nós temos um problema a ser resolvido e utilizando todas as nossas técnicas que vimos desde o início. Outra forma é quando 14 pontos estiverem crescente e decrescente alternativamente. Tá? Então também é um processo que indica problema que temos que resolver. Isso nós estamos utilizando o gráfico de controle. Tá? E outra, quinta regra, é quando 8 pontos em ambos os lados da região central e com nenhum deles dentro do limite de tolerância na zona C, que é a zona central. Então também é outra forma de interpretação, ou seja, que indica algum problema. Pode talvez cair alguma questão de interpretação de uma carta de controle, né? Onde pode sinalizar isso aí. Então é importante que vocês entendam a forma de interpretar para poder conseguir argumentar colocando a sua posição em relação à análise desse gráfico. Bom, pessoal, concluindo, então, a aplicabilidade das 7 ferramentas da qualidade está fortemente focada em medições e acompanhamento estatístico dos processos. Dessa forma, em seu conjunto, torna-se uma importante ferramenta de gestão, permitindo o controle e acompanhamento dos processos. Bom, pessoal, então essas aí são as 7 ferramentas da qualidade, né, na qual vimos de forma detalhada, e são essas aí as informações que vocês precisam para conseguirem ir bem, né, numa avaliação. Bom, pessoal, vocês têm um grande desafio pela frente. Espero que eu tenha contribuído para a apropriação do conhecimento a vocês, né, para a realização dessa prova, e eu desejo a vocês muito sucesso.